poderoso com vocês. Eu tenho certeza do que eu vou dizer agora. Talvez eu nunca tenha dito isso, mas eu vou dizer agora. Nunca mais a sua vida será a mesma depois dessa palavra. Amém? Então, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, eu quero ler só um versículo. Eu oro para que o tempo se maximize, mas eu preciso compartilhar essa palavra para vocês. Eu só tenho 25 minutos. Vamos lá. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Deixa eu ler um versículo aqui, versículo 2. Acho que os meninos podem ajudar aqui, né? Acho que tem aí a palavra. Ok? Segunda de Pedro, oh, aleluia. Então, segunda carta de Pedro 1, verso 2 diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas. Repita isso comigo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Muito importante, mais uma vez, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eu vou falar sobre graça, ok? Então, não que a paz não seja tão importante aqui, mas eu não tenho tempo. Talvez num outro momento eu possa falar um pouco mais sobre paz. Mas eu quero que você repita assim: graça vos sejam multiplicadas, ok? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Repita comigo: no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Agora tudo junto? Graça e paz seja multiplicada no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Amém? Eu quero falar com vocês sobre graça multiplicada. Só curve a sua cabeça, deixa eu orar por você. Espírito Santo, eu oro porque eu sei que sem o Senhor nada podemos fazer. Se o Senhor não revelar essa palavra, perdemos o nosso tempo aqui. Seriam só informações, não mudaria a vida de ninguém. Por isso que nós clamamos, querido Espírito Santo, que vive em nós, derrama a sabedoria, revelação, poder sobre essa palavra, para que nós possamos viver a nossa vida, Senhor, firmados nessa verdade da Tua palavra. Cerca esse lugar, Senhor, nos esconda, enquanto o Senhor nos explica. Eu não tenho nenhuma condição de explicar isso. Só o Senhor pode nos revelar essas verdades. Então, Espírito Santo, é contigo. Tenha misericórdia de nós. Amém e amém. Muito bem, então, graça multiplicada. Então, não é o meu alvo esgotar o assunto graça aqui, não tenho tempo para isso. Não quero falar sobre graça no que diz respeito à salvação, não é isso. Eu quero falar de uma graça que a Bíblia fala, que é um poder capacitador, ok? Para fazer coisas aqui e agora. Eu quero te mostrar isso aqui, essa graça capacitadora. Até a gente foi ver um filme ontem, não é? Como que é o nome do filme? Só posso imaginar, meu Deus do céu, muito bom. Você tem que ver, né? Eu não quero contar o filme aqui, né? Porque senão eu vou estragar a sua surpresa. Mas, irmãos, aquilo marcou tanto um ponto daquele filme. Eu saí de lá e disse: meu Deus, esse é o segredo dos segredos. O segredo é graça. Porque esse cara, né? Como é o nome dele? O Bart. Bart. Fica só Bart. Como é o sobrenome? Como? Miller. Bart Millard. Irmão, esse cara, meu Deus do céu, eu estava vendo, hoje eu vi na internet o sucesso desse cara, tantos discos de platina. Um disco de platina, o cara tem que vender 80 mil discos. O cara, essa música tem recordes, né? Essa música, eu só posso imaginar, ela tem recordes de tocar. Nenhuma música tocou mais do que ela nos Estados Unidos. O cara é maluco, meu irmão, o cara que doideiro, cara, milionário, o cara é um sucesso. Agora, irmãos, o cara passou a vida tentando na força do braço dele. Quando ele chegou bem pertinho, que finalmente ele ia cantar para um grupo lá, que era o sonho dele, eles foram lá, arrebentaram. Quando terminou, ele disse: agora. Os caras olharam para ele e falaram assim: rapaz, pense em outra coisa para você fazer. Música não é para você. Você canta bem. Você é mais ou menos, mas
não vai ter sucesso. Ali, ele é crente, Deus falou com ele que ele precisava voltar para a casa dele e resolver com o pai dele, porque o pai dele, né, espancava ele e tal. Ele vai para a casa dele, resolve com o pai dele, se apaixona pelo pai dele, descobre que o pai dele está com câncer. Peraí, calma lá, para de brigar comigo, Culpa de você não ter ouvido o fio. Eu fui ver. Não, calma. Peraí, deixa eu te contar. Calma. Já foi, calma. Irmãos, eu contando fica melhor. Sabia que vocês iam ficar com raiva de mim. Mas deixa eu te falar uma coisa, o que é que marcou? É que ele fez tudo na força do braço e não deu certo. Quando ele resolveu com o pai dele, e aí, quando ele sente a dor da perda do pai dele, em 10 minutos, escuta, em 10 minutos, ele escreveu essa música com o coração. Deus falou, ele fez a música. Meu irmão, a mulher que ouviu essa música, que era uma mulher super famosa, ouviu essa música, disse: eu quero gravar essa música. E na hora que ela foi cantar essa música para uma plateia, milhares de pessoas, ele estava lá assistindo, porque ele deu a música para ela de graça. Não, pode, você vai cantar a música. Eu quero que essa música seja ouvida pelo mundo inteiro. Você é famosa, eu não sou, pode cantar. Quando ele estava lá, todo jegue, com uma calça jeans, a mulher disse assim: eu não vou cantar, quem vai cantar é você. Irmãos, ela lançou o cara para o mundo inteiro. Quem está me entendendo? Diga, isso é graça capacitadora. Ele saiu de lá para o sucesso. Deus armou todo um esquema para que ele, na força, o cara lutou. Mas na hora que Deus deu a graça capacitadora, irmão, tudo aconteceu. Eu disse: meu Deus, é esse o segredo, dos segredos. É essa graça que multiplica. Olha só o que o apóstolo Pedro está dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas. Nós precisamos disso. Diga, eu preciso disso. Eu preciso de graça multiplicada. O apóstolo Paulo descobriu isso. Ele disse, não é? Ele aprendeu, né? Porque Deus falou para ele assim: Paulo, a minha graça te basta. O que é que Deus está dizendo para ele? Porque, irmãos, o Paulo cheio de espinhos, a gente não sabe o que são esses espinhos, né? Alguns dizem que é doença, outros dizem que era uma perseguição, né, contra a igreja, outros ainda dizem que era a luta do Paulo contra o pecado, ok? E tantas outras coisas. Mas, eu não sei o que é o espinho, mas Deus falou assim: Paulo, o problema seu não é o seu espinho. Quem está comigo aqui? O seu problema não é esse espinho. Não é essa. O que é o espinho? A dificuldade não é. O seu problema é o seguinte: se você tem graça ou não tem graça. Porque a minha graça é suficiente para você. Quem está me entendendo? É isso que eu estou falando. Essa graça que se multiplica na nossa vida, irmãos, e as coisas vão acontecer. O salmista chega a dizer em Salmo 63:3: a tua graça é melhor do que a vida. Se eu tiver a graça do Senhor na minha vida, acabou. A tua graça é melhor do que a vida. O apóstolo Paulo diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. Quem está me entendendo? Então, irmãos, só para que você entenda como que é tão importante, foi isso que fez a diferença lá no Bart Millard, né? Aleluia, ok, queridos? Muito bem. Agora olha só, Jesus, a graça se multiplicava na vida dele, entende? Olha o que diz Lucas 2,52: crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Ele crescia, diga uma graça multiplicadora. A graça tem que crescer na nossa vida. É isso que vai fazer as coisas acontecerem. Então Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. O apóstolo Paulo, irmãos, é interessante, ele diz isso em Gálatas 2:9, ele diz: quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, que eram reputados colunas
me estenderam a mim, a Barnabé, a destra de comunhão. Irmãos, essa graça é percebida. Quem está me entendendo? As pessoas não sabem dizer o que é, mas elas querem você. Elas querem te promover. Elas querem te dar oportunidade. Elas não sabem, até o, né? Eu vou parar de contar o filme. Tá bom. Mas é porque é tão bom, gente. Não é tão bom. Tá bom, não vou contar. Vamos lá ver, tá bom, né? Mas, irmãos, é isso, é o segredo. Esse é o segredo. Tem alguma coisa nessa pessoa. O Pedro, o Tiago e o João perceberam. Tem alguma coisa nesse cara. Não entendo o que é, não é? Mas o apóstolo Paulo discerniu. Eles perceberam a graça que me foi dada. Irmãos, o que nós precisamos, tudo o que nós precisamos é a graça. É essa graça capacitadora, é isso que vai nos projetar, é isso que vai ser a razão do nosso sucesso. Ok, queridos? Então vamos lá, vamos voltar para o nosso texto lá. Pode deixar esse texto mostrando aí, se vocês puderem, do começo de 1 Pedro, de 2 Pedro, né? Graça e paz vos sejam multiplicadas. Diga comigo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Agora preste atenção. Se a graça pode ser multiplicada, então ela pode ser diminuída. Se ela pode crescer, ela pode diminuir. Está na Bíblia. O apóstolo Tiago fala isso, não é? O que ele fala lá em Tiago 4,6? Antes, ele dá maior graça. Olha aí, não é uma graça qualquer, é uma graça que aumenta. Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas ele dá a sua graça aos humildes. Interessante. Então, assim como o grande segredo é a gente crescer nessa graça, as coisas vão acontecer por causa disso. Porque a gente pensa na graça assim, ó, não, graça, o nome já diz, é de graça. Então fica aqui, ó, irmão, e Deus quer dar para essa aqui, e Deus quer dar, não, para aquele lá não, essa aqui tá, não, essa aqui não, a Bíblia não diz isso. É isso que eu quero te mostrar. Eu quero te mostrar um segredo aqui, ó. A graça, essa graça capacitadora não é de graça, ok? Ela é tudo na nossa vida. Mas olha o que o apóstolo Pedro está dizendo, gente. Olha o que ele está dizendo. Qual que é o segredo, então? Como que multiplica essa graça? Graça vos sejam multiplicadas como? Como? Não, bem forte, como? No pleno conhecimento de Deus. Qual que é o preço da graça? Qual que é o preço da graça? Irmãos, isso aqui é uma revelação. Nós precisamos. Quando eu li isso, eu disse, meu Deus, estava na Bíblia o tempo todo. Tudo que eu preciso é dessa graça. A tua graça me basta, a graça é maior do que a vida. Jesus crescia em graça, Samuel crescia em graça diante de Deus e dos homens. O Pedro, Tiago e João perceberam a graça na vida do Paulo, promoveram o Paulo, deram a destra de comunhão para ele, porque viram que ele tinha essa graça na vida dele. Então, eu quero isso. Então eu vou ficar esperando, e se Deus tiver misericórdia de mim, e eu vou ser um escolhido para ter a graça. Não. Graça seja multiplicada na sua vida, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Aleluia. Essa palavra, pleno conhecimento, essa palavra conhecimento, epignosis, significa um conhecimento preciso e correto, uma investigação. Então não é assim, eu conheço a Deus, eu sei mais ou menos, eu sei por onde vai. Não, ele não está falando isso, ele está falando isso que vocês falaram aí. Ele está falando de conhecer intimamente. Entende? Conhecer através de um relacionamento. Eu vou te mostrar isso aqui. Conhecer por dentro, né? Como você conhece a sua esposa? Irmão, a Meila pode enganar qualquer pessoa, mas ela não me engana. Assim, no sentido assim, né? Pastora Meila, tá bem? Ela, tô bem. Irmão, pastor Jackson, bateu o olho na pastora Meila, já sabe, não é? Eu estou falando sobre esse conhecimento, quem está me entendendo? Que nós temos que estreitar com Deus. E aí, irmãos, sabe o que é que vai acontecer? Graça.
a graça vai ser multiplicada no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Agora presta bem atenção, deixa eu responder essas 3 perguntas, não é? Ou melhor, deixa eu dar essas 3 respostas, né, a essa pergunta. Por que conhecê-lo intimamente multiplica essa graça capacitadora? Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Você entendeu que a graça pode crescer, sim ou não? Você entendeu que você precisa disso? Você entendeu que o segredo dos segredos é essa graça crescer na sua vida, sim ou não? Entendeu? Agora, por que quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu conheço a Jesus, e a Bíblia que está dizendo, mais eu tenho graça na minha vida, graça capacitadora. Por quê? Então, em primeiro lugar, porque quanto mais eu conheço, ok? Mais eu o obedeço. Bora repetir isso comigo, bem forte. Porque quanto mais o conheço, mais o obedeço. Quanto mais você conhecer o Senhor, mais você vai querer obedecê-lo. O contrário também é verdadeiro. Entende? A religião não vai fazer você obedecer. Entende? O medo de perder alguma coisa não vai fazer você obedecer. Você pode obedecer por algum tempo. Não adianta, irmãos. Agora, se você conhecê-lo, através da palavra, eu vou te falar no final também um segredo muito poderoso de conhecê-lo, não é? Se nós o conhecermos, nós vamos querer obedecê-lo. E aí, consequentemente, não é? Obediência atrai graça, atrai favor. Quem está me entendendo? Porque eu não quero que você tenha essa impressão que Deus condicional. Então, se eu obedeço, Ele me abençoa. Não é? Não, irmãos, isso é lei. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte: eu conheço intimamente. Entende? Eu conheço intimamente. Não é? Esse dia eu estava conversando com o Paulinho. Eu e o Paulinho estavam falando para ele assim, que eu amo tanto a tua mãe. Eu amo essa mulher, Paulinho, não sei te explicar o tanto que eu amo essa mulher. Cara, que eu nunca quero entristecer o coração dela. A gente estava falando sobre traição. Não é? Então, irmãos, eu sei as consequências do adultério. Aquele que adultério está fora de si, só mesmo quem quer se arruinar que faz tal coisa. Eu sei disso, mas isso é lei. Mas eu não quero trair, porque, cara, a gente passou tanta coisa junto, não é? Foram, 20 anos aí, né? Lembra, amor, quando a gente puxava água no balde, que a nossa água era do balde. 5 horas da manhã eu acordava para encher todos os baldes para a pastora Meila. Aí enchia todos os baldes. Aí eu tinha feito um giral. Vocês não sabem nem o que é. Eu fiz uma mesa de madeira, pensa o carpinteiro maravilhoso que eu sou. Eu fiz uma mesa de madeira e a pastora Meila lavava a louça em cima daquela mesa. Eu enchia. Irmão, a gente passou tudo isso junto. Entende? Então existe um conhecimento, existe uma intimidade, e essa intimidade gerou fidelidade, obediência. Entende? Então eu não quero que você ganhe essa impressão. Eu vou ser um dizimista, porque se eu não for, o devorador vai me pegar. Irmão, se essa é a sua motivação, olha, puxa, eu fico triste com isso. Quando a sua motivação for, eu conheço o coração dele pelos perdidos. Ele precisa alcançar o mundo inteiro. E eu sei que a minha contribuição faz com que isso seja mais rápido, seja viável. Eu tenho prazer em dar. Quem está me entendendo? Naturalmente, as consequências virão. Graça é favor de Deus na sua vida. Quem está me entendendo? Mas o que eu estou te falando é, quanto mais você o conhecer, mais você vai obedecê-lo. Quer ver? Deixa eu ler com você Provérbios 3:1. Quer ver? Acompanha comigo aí. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem. Olha só, a benignidade. Seja uma pessoa benigna, do bem. E também a fidelidade. Seja uma pessoa fiel. Ata essas coisas no teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração
e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Diga comigo, obediência gera favor. Quanto mais você conhecer o Senhor, quanto mais você conhecer o seu Deus, mais você vai querer obedecê-lo. E quanto mais você obedecê-lo, mais você vai atrair essa graça capacitadora sobre a sua vida. Diga comigo, a graça precisa ser multiplicada na minha vida. Ok? Romanos 6,14 diz, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estar debaixo da lei, e sim da graça. A gente usa assim, né? Não, eu não estou mais debaixo da lei, né? A gente usa isso, agora eu estou debaixo da graça. Mas no fundo, a gente está dizendo assim, não, agora eu posso pecar à vontade. Mas não existe isso. A Bíblia não fala isso. O que a Bíblia fala é o seguinte, olha, que o pecado não me domina mais. Por quê? Porque eu tenho tanta intimidade com meu Pai, que eu não quero entristecer Ele. O pecado não tem mais domínio sobre mim, justamente porque eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Eu tenho uma graça, um favor de Deus sobre a minha vida. As coisas têm acontecido na minha vida, eu sou tão grato a Ele que eu não quero entristecer o coração dele. Tem alguém me entendendo aqui ou não? Então a primeira coisa é isso, queridos. Primeira coisa, por que conhecê-lo multiplica essa graça capacitadora na minha vida? Porque quanto mais o conheço, mais o obedeço. Quem está me entendendo? Quanto mais você o conhecer, mais você vai obedecê-lo e a consequência virá. Não é? Ah, por que eu tenho que perdoar? Ah, porque se eu não perdoar, aquele que não perdoa o seu irmão ainda está em trevas. Eu não vou ficar dando esse mole para o diabo. Irmãos, eu não vou deixar de perdoar, porque eu não vou entristecer o meu Senhor. Eu vou morrer para mim mesmo e eu vou perdoar, porque eu sei que Ele me perdoou de pecados muito maiores. Como que eu posso agora negar esse perdão para essa pessoa? Entende? Eu conheço o coração dele, perdoador sobre mim. Eu sei quantas vezes eu peco e Ele me perdoa. Então agora eu perdoo. Aí, irmãos, vem em favor dele sobre a minha vida. Quem está me entendendo? Você está me entendendo? Deixa eu avançar, segundo lugar. Segundo lugar, então por que conhecê-lo atrai o favor, a graça? Então a segunda resposta é porque quanto mais o conheço, mais o amo e sou amado por ele. Diga comigo, quanto mais o conheço, bem forte, quanto mais o conheço, mais o amo. Então sou amado por ele. Olha o que diz João 14:21, só me acompanhe. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Olha só. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Esse manifestar é a graça. Entende? Então, aquele que tem os meus mandamentos, ele guarda porque ele me ama. E esse que me ama, olha, será amado por meu Pai. É graça, não é? É graça. Entende? É relacionamento. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quem está me entendendo? Então não tem outro jeito, irmãos. O que você é capaz de fazer por um filho que você ama? Não é verdade? Você que é humano. Nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Não é? Agora, eu vou te falar uma coisa. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Não é verdade? Porque olha só, eu amo meus filhos. Eu amo o Paulinho, amo a Ana Lídia, amo o Tiago, não é? Não sei quem eu amo mais, não é? Agora, irmãos, quer queira, quer não, qualquer um de vocês aqui, aquele filho, não é? Que pode ser. Uma hora pode ser um, outra hora pode ser outro, outra hora pode ser o outro. Quando aquele filho faz algo que te toca, não é que você não ama mais ele, mas você vai se manifestar a ele, não é verdade? Você vai recompensá-lo, não é? Você vai recompensá-lo por aquela atitude dele. Não quer dizer que você o ama mais, ok? Esse filho vai experimentar graça multiplicada. Os outros têm graça? Claro que tem, mas eu estou falando de algo que vem de uma forma tão abundante que gera um milagre na sua vida. Gente, pensa bem, o cara
da noite para o dia, em 10 minutos, fez a música que foi o maior sucesso do mundo inteiro. 10 minutos. Quanto tempo durou? Não é para o sucesso desse cara? 10 minutos. Está entendendo que é graça? Graça é o Jefferson trombar com um cara na rua, não é? Que tá querendo investir, numa academia, né? E aí o cara já quebra a perna ali, o Jefferson leva ele para o hospital, cuida dele, na conversa descobre que o cara é um investidor, e achou, rapaz, essa tua canela é dura mesmo, quebrou minha perna, eu vou investir em ti. Irmão, graça é algo assim, sabe, que não dá para explicar. Eu estava falando hoje eu estava conversando com o irmão aqui, eu estava dizendo para ele, que, olha, o Davi, gente, pensa, tinha quantos músicos em Israel? E alguém teve uma ideia brilhante. Olha só, olha o que é graça. Rapaz, esse rei está cheio de demônio. Precisa de um músico ungido. Quem conhece algum músico? Irmãos, eu imagino que todo mundo conhecia um levita, né? Rapaz, tem um levita. Tem outro cara lá, rapaz, descendente lá do Asaf, faixa preta. Alguém falou, rapaz, eu conheço um, ele não é levita. Não, mas você não é levita. Não, mas o cara é fera. Ele não é levita, mas ele era da tribo de Judá. É filho do Jessé. O cara tem bom senso quando ele fala. Ele é um homem valente, um homem de caráter. E o Senhor é com ele. Irmão, pensa. Todo mundo parou e disse, manda chamar esse cara. Isso é graça. Manda chamar esse cara. Chamaram Davi para tocar para o rei Saul. Quantos músicos tinham lá, irmãos? Entende? Sabe o que você precisa? Graça. Não, pastor, eu preciso de um emprego. Você precisa de graça. Não, pastor, eu preciso de mais dinheiro. Você precisa de graça. Não, pastor, eu tenho que tirar esse espinho da minha carne. A minha graça te basta, você não está entendendo. Não, pastor, o meu problema é a minha esposa. Não é, irmão. O seu problema é que você não entendeu que a graça é maior do que a vida. Então, o grande segredo é essa graça multiplicadora na nossa vida, irmãos. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Então, quando eu o conheço, eu o amo. E quando eu o amo, ele demonstra favor e graça sobre a minha vida. Olha que o Davi declara isso, né, em Salmo 18:1. Eu te amo, meu Senhor, força minha. Aleluia. Eu acho tão interessante quando o Absalão expulsou o Davi. Lembra disso? E aí o Davi arrasado, derrotado. Mas olha só o conhecimento que ele tem de Deus, da graça, escuta. Aí o Absalão expulsa ele com os valentes e tal. E o Abiatar, que carregava a Arca da Aliança, levou a Arca da Aliança com o Davi que estava sendo expulso. O Davi mandou ele voltar. O Davi disse, não, a Arca da Aliança não pode ir comigo. A Arca da Aliança tem que ficar no palácio. Olha o coração do Davi. Agora olha o que ele vai dizer. Disse o rei ao sacerdote, torna a levar a Arca de Deus à cidade. Se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua casa. Aleluia. Rapaz, se eu achar graça diante de Deus, meu irmão, esse cara, esse camarada, esse rei vai sair de lá. Eu vou voltar para lá. Quem está me entendendo? Diga assim, tudo que eu preciso é de graça. Aleluia. Graça, 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 graça. E para terminar, gente, quanto mais o conheço, mais eu confio nele. Lucas 1:30, o anjo disse a Maria, não tenha medo, porque achaste graça diante de Deus. Puxa vida, como assim? Isso vai dar um grande problema. Como que eu vou aparecer grávida do Espírito Santo? Quem que vai acreditar nessa história? Não é? Ela estava com muito medo, apavorada. Não tenha, ela conheceu o Senhor. Não tenha medo. Você achou graça. Isso que está acontecendo na sua vida
é a graça multiplicadora na sua vida. Quanto mais você conhece o Senhor, mais você vai confiar nele. Lembra que eu falei domingo, né? Quanto mais perto de Deus, a história do avião pequenino e a história do avião grande. Quanto mais perto do avião, maior o avião. Quanto mais perto de Deus, mais eu vou experimentar a grandeza de Deus na minha vida. Amém, queridos?